Oi, nesse vídeo eu trago uma parte da síntese de lipídios. Eu quero focar especialmente em ácidos graxos, triglicerídeos, colesterol e ésteres de colesterol, porque já é parte de um plano desse meu arquivo de vídeos aqui, né, de trazer essa informação associada com saúde e doença. Então, nesse material eu trago essa produção aí de lipídios que tem total relação com o fígado. Ele vai ser o principal órgão envolvido na síntese de lipídios em geral, um grande exportador de lipídios, então, para que outros sistemas, células venham a utilizar isso. Tem uma forte integração com carboidratos, essa síntese de lipídios. Depende bastante das organelas mitocôndria e retículo endoplasmático liso. Um elevado consumo de NADPH e ATP envolvidos no processo, então é caro produzir lipídios. Isso vai ficar mais claro ainda quando se olha o metabolismo do colesterol em detalhes. A modulação da síntese de lipídios recebe um impacto principalmente de insulina, um hormônio muito poderoso na promoção, na indução, então, da síntese de lipídios, e isso vem a ser freado pelo glucagon, adrenalina e corticoides. Então, a insulina estimula a produção de lipídios, a gente vai ver por que e como isso acontece. Isso está casado com a integração de lipídios e carboidratos, né, nesse aspecto de produção. O transporte de lipídios, como esperado, é bastante complexo, porque são moléculas que apresentam baixa solubilidade em água, de maneira geral. A água é a maior parte do nosso sangue, do citoplasma e, bom, do organismo como um todo. Então, transportar lipídios ali fica complicado. E o fígado vai ter um papel central nisso, por ser o exportador de lipídios, ter que lidar com essa baixa solubilidade, e a gente vai ver como é que isso acontece. Então, indo bem para a nossa querida bioquímica, cheia de vias metabólicas, tudo começa com uma pergunta básica, né? Quando que ocorre principalmente essa síntese de lipídios? Bom, de maneira mais substancial, a produção de lipídios vai ocorrer em um estado alimentado de uma dieta que contenha carboidratos. Eu preciso de carboidratos como fonte de carbonos para a síntese de lipídios. Então, isso é algo que já chama atenção no início da explicação toda, de que carboidratos são a principal fonte de carbonos para a síntese de lipídios no fígado. Outros lipídios são obtidos da dieta. Eu posso ter uma dieta rica em lipídios, gorduras, né, como geralmente o pessoal fala, e daí da própria dieta eu tive acesso a lipídios. Mas essa dieta pode não providenciar todos os lipídios que eu preciso. Vai depender da taxa, do momento metabólico também, do tipo de célula, da natureza dela, para eu ter ali uma necessidade maior por colesterol ou um fosfolipídio específico. Organelas têm composição lipídica variada também, a mitocôndria chama muito atenção por isso. É uma organela que na membrana interna dela tem menos colesterol que em outras biomembranas, quando se comparam todas elas. Então, a principal fonte endógena de lipídios é o fígado, usando carbonos derivados de carboidratos. Se mais lipídios aparecem da dieta, sim, isso é uma fonte exógena. Então, a principal fonte endógena de lipídios, repetindo, para ficar bem claro isso, é o fígado, usando carbonos, como a gente vai ver aqui, os derivados desses carboidratos. Um primeiro passo, então, é lembrar que eu estou num estado alimentado de uma dieta que contém carboidratos. É uma dieta que eu chamo assim, vulgarmente, de equilibrada, balanceada. Ela tem carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas, é completinha. Essa dieta levou o organismo à hiperglicemia e à hiperinsulinemia. Então, sobe o nível de glicose na circulação, e isso, quando é detectado pelo pâncreas, faz com que insulina seja secretada. Então, duas coisas importantes, né? Dentro do momento metabólico, do estado metabólico alimentado, que eu tenho uma hiperglicemia e que eu tenho uma hiperinsulinemia. Subiu o nível de glicose, subiu o nível de insulina. Já vai ficar mais claro ainda por quê.
Quando essa glicose é captada pelo fígado, voltando nesse órgão, porque é o principal produtor de lipídios no nosso corpo, quando a glicose é captada por ele, ela é metabolizada ali no primeiro passo, que já envolve consumo de ATP, pela enzima chamada glicosinase, que também é conhecida como hexocinase 4. Aí eu tenho uma glicose fosforilada que não tem como único destino a glicólise, que é aquela via, né, de degradação da glicose, produção aí de ATP, NADH e do piruvato. Então outros destinos podem aparecer aqui no fígado, no estado alimentado, quando eu tenho insulina presente num nível elevado. Essa glicose pode ser usada na síntese de glicogênio, na via das pentoses fosfato e outras que sejam importantes para aquele momento. Nunca esqueça que o fígado é um tampão de glicose, né? Se eu tiver uma hiperglicemia no indivíduo saudável, eu vou ter uma hiperinsulinemia e eu armazeno o excesso de glicose muito no fígado. Também em músculos, claro, no próprio coração. Mas agora a gente está olhando só para fígado. Então o foco é esse. Então a glicose é transformada em piruvato, a glicose fosforilada pode ter outros destinos e o piruvato, assim que é captado pela mitocôndria, ele apresenta aqueles destinos clássicos que vão anteceder o ciclo de Krebs, que já não são glicólise e também não são o ciclo de Krebs ainda, que é o passo da piruvato desidrogenase, que converte piruvato em acetil-CoA, produção de NADH, gás carbônico. Isso aqui é coisa que eu já falei em outro vídeo, então eu prefiro não ficar repetindo muito agora. Uma parte do piruvato vai à acetil-coenzima A e a outra parte do piruvato vai ao oxaloacetato. Isso aqui é meio que simultâneo, né? Porque a gente sabe que a acetil-CoA inibe a própria piruvato desidrogenase e estimula a piruvato carboxilase. Então, quando aparece uma determinada quantidade mitocondrial de acetil-CoA, ele governa o próprio destino, de certa forma. Ou pelo menos de onde ele vem, para onde ele vai até não tanto. Então, acetil-CoA com oxaloacetato combinados vão a citrato. E nisso eu comecei o ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs, quando começa, ele vai levar produção, dentre outras moléculas, também de NADH e do próton, né? Lembra que é o NADH mais o próton que é gerado. Conforme eu aumento a produção de NADH, eu alimento aquele sistema da cadeia transportadora de elétrons, que gera gradiente eletroquímico. Esse gradiente vai ser usado pelo complexo 5 na produção de ATP e por aí vai. No entanto, num estado alimentado, hiperglicêmico, e hiperinsulinêmico, eu tenho uma alta velocidade do ciclo de Krebs e, obviamente, uma alta produção de NADH, mais elevada do que a própria cadeia transportadora de elétrons pode consumir. Então, esse aumento na velocidade do ciclo de Krebs, com o aumento na oferta de NADH, vai levar a uma saturação da cadeia transportadora de elétrons. Ela lida com mais elétrons do que pode. Esse acúmulo momentâneo em pulsos, então é algo pulsátil que se fala, né? Oscila, vai lá em cima, trava tudo até ser consumido, depois produz mais e por aí vai. Então essa oscilação vai levar também a uma menor velocidade do próprio ciclo de Krebs, que é a fonte de NADH. Então o NADH é um regulador das desidrogenases mitocondriais que o produzem, vai baixar a atividade delas e isso lentifica o ciclo de Krebs. É assim, deixa menos rápido, né? Porque isso aqui é algo muito rápido, mais do que a gente consegue entender para dar conta para aquele momento metabólico e tantos outros nos quais o ciclo de Krebs atua aí como parte central do metabolismo. Então, nesse estado alimentado da glicemia elevada, insulina, eu vou ter pulsos de produção de NADH que, levando a um acúmulo dele, lentificação do Krebs e acúmulo de todos os intermediários do ciclo. No entanto, o citrato é um que chama atenção porque ele pode ser exportado para o citoplasma. Então, quando eu tiver esses momentos de plenitude energética, onde eu produzi muito NADH e, obviamente, o ATP dentro da mitocôndria é exportado, eu também vou ter uma exportação de citrato.
Então ele sai porque ele tem transportadores em membrana mitocondrial interna e pode aí ser liberado para o citoplasma. Então, de novo, porque essa parte aqui é crucial que seja entendida, porque ainda eu estou muito próximo da glicólise e do ciclo de Krebs e depois vai mudar bastante isso. Então a glicose é captada pelos hepatócitos porque eu tenho um estado de hiperglicemia. Não se esqueçam que em hepatócitos eu tenho o GLUT2 em membrana plasmática. Esse GLUT tem um elevado km por glicose. Significa que a afinidade é baixa, mas a capacidade é alta. Se aparece muita glicose, como no estado alimentado, o fígado consegue captar essa glicose a favor do gradiente de concentração, de onde tem mais para onde tem menos. Conforme entra a glicose, vai metabolizar esse carboidrato de várias maneiras. Uma das principais é a glicólise, porque no estado alimentado com insulina, eu tenho inibição da lipólise, menos ácido graxo chega no fígado e aí eu tenho dependência da glicose para manter o estado energético hepático. Então a glicólise vai a toda velocidade, é até estimulada pela insulina. A glicose 6-fosfato pode ter outros destinos, como comentado antes, e o piruvato, quando entrar na mitocôndria, alimenta aí com seus carbonos o ciclo de Krebs através da transformação em acetil-CoA e oxaloacetato. É sempre assim, né? Um piruvato foi acetil-CoA, outro piruvato vai ao oxaloacetato, né? Não é o mesmo aqui sendo dividido. Como eu disse, isso aí já foi explicado em outra ocasião. Conforme eu mantenho aqui o ciclo de Krebs girando, ele vai produzir NADH. Esse NADH é consumido, mas num determinado momento a cadeia está saturada, acumula NADH, freia o ciclo de Krebs, falando de maneira, né, mais popular. Citrato acumula e citrato é exportado. Quando o citrato sai no citoplasma, ele vai ser quebrado nessa circunstância de estado alimentado hiperinsulinêmico por uma enzima chamada citrato liase, que tem até a expressão dela estimulada pela insulina. A citrato liase consome ATP para transformar o citrato naquilo que gerou ele dentro da mitocôndria, oxaloacetato e acetil-CoA. O oxaloacetato é convertido por uma malato desidrogenase citoplasmática em malato, e esse malato, por uma enzima chamada enzima málica, vai a piruvato. É como se fosse um recicle de carbonos. Nessa reação da enzima málica, que também é estimulada por insulina, eu tenho formação de NADPH. Esse NADPH é bastante importante para a síntese de lipídios, de ácidos graxos e colesterol principalmente. O acetil-CoA, que apareceu dessa reação da citrato liase, vai doar carbonos para a síntese de lipídios variados. O que a gente tem aqui, então, na verdade, todo um mecanismo de conversão de uma coisa que é carboidrato em tijolinhos que serão usados na produção de lipídios. Então, isso aqui é para mostrar como que um carboidrato vai sofrer a conversão em lipídio. É uma coisa que tem importância clínica, né? Já fica na cara isso quando eu falo no estado alimentado, isso tem a ver com a dieta, isso tem a ver com o organismo responder à insulina adequadamente, né? Produzir e responder a ela. Lá no citoplasma, esse acetil-CoA vai a duas vias majoritárias, como está aqui, que ou levam ele a um ácido graxo e depois a triglicerídeo, ou levam ao colesterol. Então, o acetil-CoA, vamos analisar esse ramo aqui. O acetil-CoA, pela enzima acetil-CoA carboxilase, que depende de ATP para incorporar um carbono no acetil-CoA, então ele vai de 2 a 3 carbonos. Né? Essa porção de acetato ativada, é um acetil-CoA, é isso, né? Um acetato ativado com o coenzima A ligado covalentemente. Então, nessa porção de 2 carbonos, recebe mais um, vai ao malonil-CoA. Essa enzima acetil-CoA carboxilase também tem a expressão gênica estimulada por insulina. O complexo da ácido graxo sintase, que também é estimulado por insulina, vai juntar de 2 em 2 carbonos, usando o malonil-CoA como fonte,
vai juntar esses carbonos, organizando, claro, a reação, e vai chegar num ácido graxo, geralmente aí de 16 carbonos, como é o palmitato. Esse palmitato vai ser ativado num palmitoil-CoA graxo, ou acil-CoA graxo, que é o nome genérico, e esse ácido graxo ativado vai reagir com glicerol 3-fosfato, formando triglicerídeo. Essa parte aqui vai voltar depois, tá? Não quero mostrar ela só aqui. Então, de novo, acetil-CoA citoplasmático vai a malonil-CoA e esse aqui é usado como substrato pela ácido graxo sintase para formar o ácido graxo. Então, o nosso organismo forma aí ácidos graxos de 16 carbonos, de 18, e pode modificar eles induzindo algumas ligas duplas, né, que são as insaturações, e pode modificar eles de outras maneiras. Então, eu tenho aí uma fonte inicial de lipídios que podem ser mais complexos. Mas primeiro eu tenho que fazer o ácido graxo, que, lembrando de novo, tem carbonos que um dia foram do piruvato. E o piruvato um dia foi glicose. Então é só um jeito de dizer, para lembrar de novo, que eu tenho carbonos aqui que foram de um carboidrato, como a glicose. Outros carboidratos podem também doar carbonos aí para a síntese de lipídios, desde que eles formem intermediários da glicólise. Glicólise também já foi tratada em outro vídeo, então é uma coisa que agora eu vou só citar. O outro caminho, ainda lá no citoplasma do hepatócito, que é aquela célula do fígado, o acetil-CoA pode ir a acetoacetil-CoA. E uma enzima chamada hidroximetilglutaril coenzima A sintase, por isso que dá só o apelidinho dela ali, a HMG-CoA sintase, que é estimulada também por insulina, transforma o acetoacetil-CoA junto de mais acetil-CoA no HMG coenzima A, que é hidroximetilglutaril coenzima A. Para a síntese de colesterol, o HMG-CoA no citoplasma é convertido em mevalonato pela HMG-CoA redutase. Sempre que tiver o sinalzinho aqui vermelho para cima, nesse vídeo é indução por insulina. Então, já fica assim uma marca, né, do metabolismo de lipídios, é que ele é bastante responsivo à insulina. Eu dependo muito, portanto, de insulina para poder fazer lipídios numa taxa adequada, que mantenha a minha saúde. E que, obviamente, eu consiga lidar bem depois com eles, como a gente vai ver. De mevalonato eu vou até colesterol, passando por intermediários bem caracterizados já na pesquisa, como o esqualeno e lanosterol. As reações de síntese do colesterol de mevalonato até lá são inúmeras, são algumas dezenas. Então, assim, algo que a última vez que eu li sobre isso não era totalmente conhecido. Então, um metabolismo bem complexo. Aí fica uma pergunta. Beleza, cara. Tu tá me falando que acetil-CoA, que veio lá do piruvato, de certa maneira, né? Toda aquela transformação, e que um dia foi glicose, ele agora vai simultaneamente no citoplasma a ácido graxo e a colesterol. Isso sim, é verdade. Então eu exporto muito citrato, quebro muito desse citrato e origino muito acetil-CoA citoplasmático. Eu preciso de toda aquela reação que estava aqui, com a exportação do citrato, porque eu não tenho uma fonte de acetil-CoA citoplasmática. Então eu tenho que produzir ele dentro da mitocôndria, camuflar ele como citrato, daquela reação que a gente já conhece, o citrato sai, quebra e agora eu uso o acetil-CoA. Agora eu tenho uma fonte citoplasmática de acetil-CoA. E citoplasmática por quê? Porque é ali que se encontram as enzimas de síntese dos lipídios. Né? Se não é no citoplasma mesmo, é ligado em membrana de retículo endoplasmático liso, como é o caso aqui da HMG-CoA redutase. Então, se eu tiver um aporte significativo de acetil-CoA no citoplasma do hepatócito, num momento que eu tenho uma hiperinsulinemia, eu vou responder a essa insulina com a expressão das enzimas marcadas e vou produzir ácidos graxos, triglicerídeos e colesterol. Então, esse aqui é o início da coisa. Né? Aí, em relação à síntese de triglicerídeos, vejam que a coisa não parou ali, porque eu faço um ácido graxo,
mas o fígado não exporta ácido graxo, ele exporta triglicerídeos. E uma coisa que talvez algumas pessoas possam perguntar, mas e o tecido adiposo, né? Ele não é o principal produtor de triglicerídeos e de ácidos graxos? Não, vai ser o fígado e nisso ele exporta triglicerídeos que serão armazenados no tecido adiposo depois de uma conversão, que nada é tão simples, né? Em bioquímica, pelo menos. Então, como é que eu vou, no fígado ainda estou neste órgão, como é que eu vou produzir triglicerídeo lá? Isso aqui até é simples. Eu preciso de glicerol 3-fosfato como um esqueleto do triglicerídeo. Nesse esqueleto, lembrem que o glicerol 3-fosfato ele tem 3 carbonos e no último tem um grupo fosfato. Então, esse glicerol 3-fosfato vai ser o esqueleto para unir nele acil-CoA graxo. Mas o que é isso? É um ácido graxo ativado. Então, no esqueleto glicerol 3-fosfato, eu ligo acil-CoA graxo, que são oriundos daquela síntese que eu mostrei antes, e vou por essa via aqui formar triglicerídeo. Então, glicerol 3-fosfato, os ácidos graxos ativados, eu preciso transformar eles num acil-CoA graxo. Isso é um ácido graxo ativado, né, com uma certa característica química que torna eles diferentes. Eu vou falar assim, porque a modificação da molécula é claro que é significativa, e isso é obrigatório para formar o triglicerídeo. Uma aciltransferase, que é um nome bem genérico, aparece às vezes diferente na bibliografia, ela vai unir esse acil-CoA graxo, 2 unidades, na molécula de glicerol 3-fosfato, que continua fosforilada, só que agora com a ligação dos 2 acil-CoA graxos, ela vai ser chamada de ácido fosfatídico. Esse ácido fosfatídico sofre a reação de uma fosfatase e se transforma em diacilglicerol. Diacilglicerol. Então está dizendo que tem 2 acil, ou 2 acis, né, se quiser assim, ligados em uma molécula de glicerol que não está mais fosforilada. Quando eu tiro aquele fosfatinho que estava lá no início, a mesma aciltransferase lá do início transfere mais um acil-CoA graxo. E agora eu vou ao triacilglicerol. Então essa síntese de triglicerídeos ocorre no retículo endoplasmático liso. É fundamental que eu organize os meus ácidos graxos, ativando eles e entregando isso para essa máquina do retículo produzir o triglicerídeo. Esse triglicerídeo não deve ficar no hepatócito. Ele deve ser embalado em VLDL, que é aquela lipoproteína de densidade muito baixa. Mas a história continua ainda, porque esse caminho aqui é e ele é muito voltado para fígado. Lá no tecido adiposo, que não é especializado em produzir ácidos graxos, mas é em produzir triglicerídeos. Lá eu também vou conseguir produzir triglicerídeo, mas ele não tem essa enzima chamada glicerol-sinase, ele não expressa ela. E aí a única via, a única fonte de glicerol 3-fosfato para fazer isso que está aqui vai ser a glicólise. E essa glicólise, via dihidroxiacetona fosfato, vai gerar glicerol 3-fosfato para eu conseguir fazer o esqueleto onde eu vou ligar ácidos graxos que vieram do fígado e armazenar no tecido adiposo como triglicerídeo. Então a volta aqui é um pouco diferente. Ele é mais dependente de uma glicólise que vai depender de um estímulo de insulina. Por que isso? Porque a gente vê para o tecido adiposo o seguinte: a insulina estimula o GLUT4 a migrar para a membrana plasmática do adipócito. Isso aqui é bem diferente do que eu vi com vocês antes para fígado. Lá eu tenho o GLUT2, que fica permanentemente na membrana plasmática. Ou seja, não depende assim de insulina como o GLUT4. Esse aqui migra para a membrana, ele se transloca para lá quando a insulina manda. Beleza, então quer dizer que ele capta a glicose só quando eu responder a insulina. Com ela presente, óbvio, e eu respondendo. Eu estou falando assim porque já tem que interpretar isso aqui no aspecto clínico, né? Resistência à insulina, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, síndrome metabólica e tanta coisa que pode acontecer
prejudicando essa resposta à insulina. Então, no tecido adiposo, a insulina estimula a translocação do GLUT4 para a membrana, estimula a glicólise lá no adipócito, porque desfaz os efeitos do glucagon, e também estimula a lipase lipoproteica. Essa aqui, eu chamo ela de LPL, né? Lipase lipoproteica. Ela vai agir em triglicerídeos circulantes, vai clivar ou quebrar eles, vai jogar fora o glicerol e vai ajudar na captação de ácidos graxos para o adipócito. Não é que ela capte, mas ela formou o ácido graxo. É nesse sentido. Então, os ácidos graxos captados não ficam armazenados livremente no adipócito. Eu tenho que produzir de novo um triglicerídeo. Daí, por isso, esse papo. Ah, quer dizer que se tu tem ácido graxo chegando do fígado, por exemplo, que eu acabei de produzir lá, esses ácidos graxos têm que ser esterificados com o glicerol 3-fosfato, formando um triglicerídeo que fica armazenado agora no adipócito. Então, esse papel da lipase lipoproteica é quebrar um triglicerídeo circulante e oferecer para o adipócito ácido graxo. Aí o glicerol 3-fosfato vem de um intermediário da glicólise. Outro mecanismo não tem. Então, assim o tecido adiposo consegue armazenar triglicerídeos. Vai ter um outro material, algo mais focado para tecido adiposo, porque é bem complexo, né? Se chama tecido, assim, mas ele funciona, obviamente, como um órgão, até secretor de hormônios. Então, é bem mais complexa a coisa com ele. Aqui é só para endereçar, assim, né? Eu produzo no fígado o triglicerídeo e mando circular. Quem armazena mesmo é o tecido adiposo. Outros órgãos, é claro, que vão usar. Mas eu vou falar nisso. Em relação, então, a ácidos graxos, no fígado produzi triglicerídeo, exportei. Tecido adiposo armazena e outros órgãos podem consumir aqueles ácidos graxos contidos nos triglicerídeos. Com o colesterol, eu tenho uma esterificação também, que não chega a ser obrigatória, mas acontece, mediada por essa ACAT. Né? Vamos chamá-la de ACAT, porque olha o nome todo aqui como é que é. Acil-CoA colesterol aciltransferase. Isso aqui de uma tradução aí direto do inglês, né? Mas não vi surgir nenhum nome mais agradável para esse monstro, então fica assim. O que ela está dizendo? Que ela forma um éster de acil-CoA, que é um ácido graxo ativado, com colesterol. Diminui a solubilidade dele em água, fica mais hidrofóbico então, e esse éster de colesterol, junto com colesterol livre e triglicerídeos, são embalados em VLDL lá no fígado. Então isso aqui tudo agora é para mostrar. Bom, se tu estava dizendo antes que exportava VLDL, né, essa lipoproteína com triglicerídeo, nela também saem do fígado os ésteres de colesterol. Então eu dependo muito dessa lipoproteína, da síntese normal, saudável dela, para a remoção de triglicerídeos e ésteres de colesterol que eu acabei de produzir. Então, o fígado não pode ficar com eles acumulados lá. Quem é a VLDL? Ela é uma lipoproteína que tem como coluna vertebral ali a apolipoproteína B100. Chama de ApoB100. Essa ApoB100 aí é a parte central ali do VLDL. E quando ele é recém-produzido, já com triglicerídeo, né, ele já tem o seu conteúdo lipídico, eu chamo de VLDL nascente, porque eu vou ter principalmente a ApoB100 formando a estrutura do VLDL e mais nada. Né, algumas outras APOs vão estar por ali também, mas nada perto do que eu vou falar agora. Então, esse VLDL nascente é exportado pelo fígado, então ele que vai fazer o frete aí dos lipídios que eu acabei de produzir, e na circulação ele vai interagir com o HDL. Esse HDL é o chamado bom colesterol. Ele não é colesterol, ele é uma lipoproteína de alta densidade. Então ele tem uma composição de proteínas e lipídios, e o que ele vai fazer com o VLDL nascente, que ainda é, desculpa o termo, mas inútil, vai passar para aquele VLDL nascente ApoC2 e ApoE, que são apolipoproteínas C2 e ApoE.
que isso aí vai fazer agora? Bom, sem essas duas apolipoproteínas, o meu VLDL é inútil. Então eu tenho um VLDL nascente, que tem aquela coluna vertebral de ApoB100, interage com HDL, passa a se chamar VLDL maduro. Agora sim ele é útil para os outros tecidos consumirem o seu conteúdo. Ele tem a ApoB100, que continua do início até o final da vida dele, a ApoC2 e a ApoE. Esse ApoC2 é um estimulador da lipase lipoproteica, a LPL que eu tinha falado antes. Essa enzima vocês vão ver em livro-texto que falam muito nela em tecido adiposo e fibras musculares, né? Estriada esquelética e estriada cardíaca. Essas fibras musculares e o tecido adiposo têm uma LPL que também responde à insulina na membrana biológica das suas células. Então ela fica ali esperando pelo VLDL e ao interagir com a ApoC2 do VLDL, ela quebra triglicerídeos e converte isso em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos são captados aí pelo adipócito, pela fibra muscular e cada uma consome de acordo com a sua natureza. Tecido adiposo armazena triglicerídeos, então entra um ácido graxo, ativa ele e monta o triglicerídeo, com aquela dependência lá de um glicerol 3-fosfato, oriundo de intermediário da glicólise. Na fibra muscular não vai armazenar triglicerídeo. Então o ácido graxo entra na fibra e é usado na beta-oxidação. Então eu já tenho aí num estado alimentado, desde que o fígado tenha feito triglicerídeos, eu tenho um músculo usando um pouquinho de lipídio na sua manutenção energética. Isso quer dizer que se eu ainda estou alimentado e estou em hiperglicemia, uma parte daquela glicose é usada na síntese de glicogênio, salvando o glicogênio para o músculo usar no momento oportuno, que de contração, né, de emergência, a gente já viu isso em outro vídeo. Então, o VLDL maduro está apto a doar o seu conteúdo de maneira regrada, organizada, mediante a ação da ApoC2 que está no seu conteúdo atuando na LPL. Conforme eu vou consumindo o VLDL maduro, ele vai mudando de nome e vai passando a ser um remanescente de VLDL. É um resto de VLDL. O conteúdo dele já foi diminuído, esse principalmente de triglicerídeo, por causa da atuação da ApoC2 com LPL. Segundo a bibliografia, uma parte disso é captada pelo fígado. E aí ele vai usar para o próprio estado energético, vai exportar um pouco de novo, e outra parte segue circulando. Essa circulação contínua leva à formação do IDL, que é uma lipoproteína de densidade intermediária. Ela vai ter o ApoE e já tem menos ApoC2. Ela continua com aquilo ali, então. Segue circulando e vai perder conteúdo. Na passagem pelo fígado, a IDL sofre a ação da lipase triglicerídica hepática. Essa lipase triglicerídica hepática, quando quebra triglicerídeos do IDL para o fígado, vai gerar o LDL, que é o chamado colesterol ruim. Então, a lipoproteína de baixa densidade que tem ainda a ApoC2, mas não tem mais a ApoE. Essa LDL comparada com o VLDL maduro, que originou ela, é rica em colesterol e pobre em triglicerídeos, porque nesse caminho aqui eu vim removendo triglicerídeos por aquela ação da lipase lipoproteica, etc. Então eu tenho a formação do LDL nesse aspecto. Então assim, não vou falar muito de saúde e doença agora, que esse já é um vídeo naturalmente longo. Falar de lipídios não é uma coisa tão simples, porque eu tenho que lembrar de muita coisa dos carboidratos e das proteínas de transporte, que acaba sendo então um acúmulo de informação em cima do que a gente olha, por exemplo, para metabolismo de glicogênio, que perto disso aqui é simples. Né? Não de estudar, é pesquisar, né? O que eu estou dizendo é assim, para explicar. Estou falando por mim, visão pessoal. Quem pesquisou aquilo, genial, né? E descobriram numa época que eles não tinham o que hoje tem de recurso. Então, sem aquelas descobertas lá, o que seria hoje?
A regulação da síntese de lipídios. Se viu desde o início, eu vou voltar aqui rapidinho, ó, só para mostrar uma coisa, onde é que está a via metabólica. Se viu desde o início que tem enzimas com um sinalzinho, né, uma setinha e tal, mostrando que elas têm um aumento na atividade e também na quantidade. Isso quer dizer que são enzimas induzíveis. Induzíveis que têm uma expressão gênica modulada por alguém. Nesse caso da regulação do metabolismo de lipídios, a indução da expressão gênica se dá principalmente por insulina. No entanto, tem um outro mecanismo. Pensa assim, ó. Tá, a insulina estimula um aumento na quantidade daquelas enzimas. Beleza. Então ela propicia aí que eu use mesmo carbonos que vieram de carboidratos, transforme em lipídios e armazene, capte no músculo, no coração. Beleza. Isso quer dizer que eu vou consumir aquela glicose e vou baixar a minha glicemia. Isso. E assim como foi visto lá para metabolismo do glicogênio e outros, fora esse sinal hormonal extremamente potente, eu preciso evitar uma coisa chamada ciclo fútil. Esse ciclo fútil é o seguinte: eu estou produzindo um ácido graxo. Por um descuido meu, o que eu acabei de produzir pode voltar para a mitocôndria e ser oxidado, na beta-oxidação, que eu já apresentei em vídeo aqui. Então, como é que eu vou evitar o ciclo fútil? Um intermediário valioso da síntese de ácidos graxos, apresentado lá no início, inibe a carnitina palmitoil transferase 1, a CPT1, que é uma enzima fundamental para iniciar a beta-oxidação. Então ela ainda não é da beta-oxidação, está em membrana mitocondrial, e eu vou inibir essa enzima para bloquear a beta-oxidação, evitando o consumo de um ácido graxo novinho em folha imediatamente pela beta-oxidação no mesmo hepatócito. Então produzo o ácido graxo, ativo ele, formando acil-CoA graxo, e vou levar isso a triglicerídeo e exportar. Acetil-CoA carboxilase é a enzima mais importante em termos de regulação na síntese de ácidos graxos. A regulação dela é essa coisa que está aqui. Não fui eu que inventei. Só estou tentando traduzir aí para vocês. Então, o acetil-CoA é transformado em malonil-CoA. Eu expliquei lá no início. A enzima que faz isso é essa carboxilase. Ela é inibida indiretamente pela adenosina monofosfato, que ativa uma enzima sinase dependente do AMP. Então isso aqui geralmente aparece quando a célula está consumindo bastante ATP. Pode aparecer por outros motivos, mas se eu estiver consumindo bastante ATP, porque sei lá, eu estou enfrentando uma onda de estresse ou qualquer outra coisa do tipo, então eu tenho um acúmulo momentâneo da AMP, que estimula essa sinase, que fosforila, inibindo, portanto, a acetil-CoA carboxilase. A PKA, famosa proteína sinase A, estimulada pelo glucagon e pela adrenalina, também inibe a enzima. Então, se eu estiver em jejum ou com uma hipoglicemia, eu posso inibir a síntese de lipídios, porque daí eu vou favorecer a mobilização e o uso deles. Não esqueçam disso. No jejum, o fígado consome ácidos graxos e alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos para se manter energeticamente. Não consome glicose. Ele produz ela, por outro lado, para exportar, para manter a glicemia. A adrenalina, via PKA, também vai inibir a acetil-CoA carboxilase. Então eu tenho aí uma resposta àqueles estresses rápidos, né? Euforia também, coisas do tipo que envolvam aumento na secreção de adrenalina. O fígado responde, vai mobilizar glicogênio, vai inibir a glicólise, né? Vai otimizar a sua beta-oxidação, mas não vai sintetizar lipídio. Então não vai sintetizar ácido graxo dessa maneira. O palmitoil-CoA é o ácido graxo que a gente mais produz no organismo, pelo menos inicialmente, né? Depois ele pode ser transformado em outros. Então esse aqui também é um produto final da via, também pode inibir por um feedback negativo, retroalimentação negativa, a própria produção. Então age ali na enzima por alosteria. Os estímulos. Citrato estimula
a acetil-CoA carboxilase e insulina, por o que já foi falado. Só que a insulina também estimula uma fosfatase que remove grupos fosfato que foram adicionados por essas sinases, pKa e AMPK. Então, sim, é complicado. Por isso que doenças que afetem aí o nível de lipídios variados, que sejam associadas a erros inatos do metabolismo, são coisas tão graves. Lipídio apresenta uma alta toxicidade também, por isso que a síntese deles tem que ser muito regradinha para não dar problema. Não acumular, né? Não deformar a membrana biológica, coisa do tipo. A síntese do colesterol já é regulada de maneira bem parecida, também responde a MPK, que pode ser estimulada pelo glucagon. Então, tanto uma queda no estado energético da célula, quanto um aumento no glucagon devido aí um jejum, coisas do tipo, podem diminuir a síntese do mevalonato, que é um intermediário chave aí na síntese do colesterol. Essa enzima também pode ser degradada pelo proteassomo quando eu tenho um alto nível de esteróis em geral na célula. Principal estímulo, de novo, insulina, né? Em vários momentos eu mostrei enzimas induzíveis ali da síntese de ácidos graxos e de colesterol, de vias que são comuns aos dois e depois enzimas particulares de cada via. E ainda apresenta um fator de transcrição, que é o SREBP, tem esse nome que está ali, que vai atuar indo para o núcleo induzindo a expressão da HMG-CoA redutase, que vai ser a enzima passo-limitante, aí, ou marca-passo, da síntese do colesterol. Então, resumindo muito, eu vou produzir lipídios se eu estiver bem alimentado, de uma dieta que tenha carboidratos, que eleve o nível de insulina no meu sangue. E não vou produzir lipídios, ou pelo menos não nessa taxa, quando eu estiver em jejum. Uma coisa tem que ficar clara. Uma célula usa colesterol para manter, por exemplo, a arquitetura da sua membrana biológica. Ele é chamado de tampão de fluidez, mantém a membrana fluida, em movimento, um movimento que não deixa ela engessada e também não desmancha ela, para simplificar. Então não é porque eu estou no jejum que eu não vou fazer colesterol nenhum no meu corpo e vou explodir uma célula porque faltou colesterol nela. A membrana se rompeu e já era. Então eu preciso de colesterol em várias ocasiões, para vários outros destinos, como a gente já sabe, e esse colesterol aí, que eu já tenho um vídeo dele aqui dizendo que eu amo ele, é verdade. Então esse colesterol vai ser produzido mesmo no jejum, mas numa taxa muito menor. Por isso que se usa também modificação no hábito alimentar para tratar hipercolesterolemia, porque a dieta é um grande estímulo para produzir essa molécula. Se ela é um problema, então eu tenho que começar pela dieta para depois ver o que acontece. Certo? Então, por enquanto é isso. Em relação a lipídios, eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas a explicação está aqui e eu fico aberto aí a qualquer discussão necessária. Obrigado e vamos em frente.